Soma dos n termos de uma PG. Podemos utilizar esta fórmula ou esta aqui. Na verdade, as duas fórmulas são a mesma, só muda a posição dos termos. Sabemos que Sn é a soma dos n termos. A1 é o primeiro termo, n é o número de termos e q é a razão da PG. Nos próximos exercícios que faremos, utilizaremos essa primeira fórmula aqui. Nesse primeiro exemplo, nós temos a seguinte questão. Calcular a soma dos 9 primeiros termos da PG, 3, 6 e 12. E assim por diante, né? Continua com as reticências. Se ele quer saber a soma dos termos, nós temos que ter o A1, primeiro termo, já temos ali, A1 é igual a 3. Ele quer saber os 9 primeiros termos, então o N é igual a 9. Precisamos saber a razão, quanto que vale a razão, para aí sim calcularmos na fórmula da soma dos termos de uma PG. Para fazer o cálculo da razão, sabemos que é só dividir o termo da frente pelo de trás, né? 6 dividido para 3 dá 2. Então a nossa razão é 2. Vamos substituir agora na fórmula da soma. Sn é igual, o A1 é 3, vezes a nossa razão é 2. 2 elevado na n, que é 9, menos 1. Sobre q, que é 2, menos 1. Observe como é que vai ficar. Sn igual 3 vezes. Vamos resolver o expoente primeiro. 2 elevado na nona é 512. Menos 1. 2 menos 1, 1. Continuando a nossa continha aqui, fica Sn igual 3 vezes 512 tira 1, 511. Gente, esse 1 não vai fazer diferença nenhuma, tá? Mesmo que eu coloque aqui, ó, 511 dividido para 1 vai ser o próprio 511. Então, Sn vai ser igual a 3 vezes 511. Sn é igual 3 vezes 511 dá 1533. 1533. Essa é a soma dos 9 primeiros termos da nossa PG. No exemplo 2, a questão fala o seguinte. Calcular a soma dos 5 primeiros termos de uma PG, sabendo que o quinto termo é 162 e que a razão é igual a 3. Bom, já notamos aqui esses dados que ele falou. A n, então, que é o quinto termo, é o 162. O n é 5, porque são os 5 primeiros termos. E o q é igual a 3, é a razão. Bom, ele quer saber a soma. Não dá para a gente calcular direto na fórmula da soma, porque a gente precisa do A1, e ele não te deu o A1. Então nós vamos usar a fórmula do termo geral para achar o A1, e depois usamos a fórmula da soma para achar, então, a soma da PG. Observe. O AN é 162. O A1 vamos descobrir. A razão é 3. O N é 5. Menos 1 aí é da fórmula. Agora fica 162 igual a A1 vezes 3. 5 tirar 1 é 4. 162 igual a A1 vezes 3 elevado na quarta potência é 81. Esse 81 está multiplicando, vai passar dividindo. Ficando 162 dividido para 81 igual a A1. Assim, o nosso A1 vai dar 2. Agora, vamos aplicar na fórmula da soma. Sn, que é a soma. O A1 é 2. A razão, sabemos que é 3. O N, 5. Tira 1. E embaixo, novamente, 3 tira 1, que é a razão, menos 1. Resolvendo o expoente primeiro. Aqui vai ficar 2. 3 elevado na quinta é 243. Menos 1. Embaixo, 3 tira 1, 2. Antes de nós encerrar essa questão, observe aqui, ó. Esse 2 pode cortar com esse 2, gente. Ó, cortou, cortou. Sobrou 243 menos 1. Então quer dizer que a nossa soma vai ser
242. O nosso exemplo 3 fala o seguinte: determinar o número de termos de uma PG finita em que A1 é igual a 3, Q é igual a 2 e Sn igual a 3069. Anotamos aqui os dados e vamos substituir na fórmula da soma. Ficando assim: 3069 é a soma Sn, o A1 é 3, a razão é 2, o N vamos descobrir, né? Ele quer saber. E embaixo nós temos 2 menos 1 também. Agora, vamos pegar esse 3 que está multiplicando, passar ele para cá dividindo. Ó. Vai ficar 3069 dividido para 3, igual a 2 elevado na n menos 1. E embaixo 2 tira 1, já podemos colocar 1. Dividindo 3069 por 3, vai dar 1023. 1023. Igual a 2 elevado na n menos 1. Esse 1, gente, todo número dividido por 1 é ele mesmo, então não precisa colocar mais. Continuando a continha aqui em cima, agora vamos passar esse menos 1 para o outro lado, somando com o 1023. Aí vai ficar desta maneira. 1023 mais 1, vamos ficar com 1024. E do outro lado, 2 elevado na n. Ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Fatorar o 1024 para achar o valor que dá para cortar com o 2, né? Vai ficar 1024 fatorado pelos números primos. Sempre começando pelo 2. 1024 dividido para 2... 512 dividido para 2, 256. Dividido para 2, 128. Dividido para 2 novamente, 64. Dividido para 2 novamente, 32. Depois 16. Depois 8. Depois 4. Depois 2. E finalmente 1. Quando chega em 1, a gente vai contar quantos 2 deu aqui, tá? Deu 10, né? 10, 2. Significa que isso aqui é 2 elevado na 10. Então, 1024 pode ser substituído por 2 elevado na 10. Agora que as duas bases são iguais, podemos cortar, ó, ficando 10 igual a n. Exemplo 4. Calcule a soma dos 6 primeiros termos da PG. 1 sobre 81, 1 sobre 27, 1 sobre 9 e assim por diante. Como ele quer saber a soma dos 6 primeiros termos, já sabemos que o n é igual a 6. O primeiro termo é o 1 sobre 81. Falta acharmos a razão para aí sim colocar na fórmula da soma. Como é que a gente calcula a razão? Pega o termo da frente e divide pelo de trás. Então vamos ficar com 1 sobre 27 dividido para 1 sobre 81. Divisão de frações. Já fizemos isso antes, né? Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar 81 sobre 1. 1 vezes 81, 81. 27 vezes 1, 27. Dividindo 81 por 27, 3. Então a nossa razão é 3. Agora vamos usar a fórmula, separar essa parte aqui da razão. Vamos usar agora a fórmula da soma. Soma é igual a 1 vezes a razão elevado na n, menos 1, razão menos 1 embaixo também. Substituindo nessa fórmula aqui, vamos ver como é que fica. A soma queremos descobrir. O A1 é 1 sobre 81. A razão acabamos de achar é 3. N é o 6. Embaixo também fica 3 menos 1. Continuando aqui, 1 sobre 81 a gente mantém por enquanto. 1 sobre 81
Vamos resolver o expoente. 3 elevado na sexta potência vai dar 729. 729 menos 1. E embaixo 3 tira 1, já pode colocar 2. Agora, vamos ficar com 1 sobre 81 vezes 729 tira 1, fica 728 sobre 2. Multiplicação de frações, ó, de cima pelo de cima, de baixo com o de baixo. Vamos continuar aqui, ó. O de cima com o de cima vai continuar igual, né? 1 vezes 728 é 728. 81 vezes 2 vai dar 162. Observem que essa fração não vai dar para dividir, vai dar um número decimal. Então, gente, a gente só vai simplificar ela, tá? Dá para simplificar por 2. Aqui a resposta já está bom, mas dá para simplificar. Simplificando isso aí, vamos ficar com 364 em cima, certo? E 81 embaixo. Soma dos termos de uma PG infinita. Uma PG será infinita quando a razão tiver entre -1 e 1. Vamos ver um exercício utilizando a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita. Agora vamos calcular a soma dos termos de uma PG infinita. A fórmula é esta aqui, mudou um pouco, né? Nós precisamos do A1, nós já temos 1/3, mas precisamos da razão. Para achar a razão, pegue o segundo termo, divide pelo primeiro, né? Sempre o da frente dividido pelo de trás. Ó. Vai ficar 1 sobre 6 dividido por 1 sobre 3. Multiplicação, né? Vai virar multiplicação, ó. Primeira vezes o inverso da segunda, como a gente já fez em outros exercícios. Multiplicando o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, fica 3 sobre 6. Dá para simplificar, né? Isso aqui simplificado fica dividido por 3, dá 1 sobre 2. Então a nossa razão é 1/2. Agora que a gente já sabe a razão, vamos substituir na fórmula da soma para calcular. Soma é igual a 1/3 é o nosso A1. Embaixo fica 1 menos 1/2. Para resolver isso aqui, gente, quem não consegue observar de cara que isso aqui 1 menos meio vai dar meio, a gente pode usar aquela técnica de colocar um imaginário e multiplicar cruzado e multiplicar o de baixo com o de baixo. Vai dar o mesmo resultado, quer ver? Ó? Em cima fica 1/3 sobre, embaixo 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 1 é 2, subtraindo. Continuando aqui, ó, fica 1/3 em cima, sobre 2 tira 1, 1, ó, 1/2. Quando nós temos duas frações dividindo, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Ficando assim. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 1, 3. Então a soma dos termos dessa PG infinita é 2/3. Quando não sabemos os valores de uma PG, podemos usar a representação prática de 3 termos em PG. Observe, o x é o valor do centro. Significa que depois dele, nós temos x vezes a razão. Antes dele, x dividido pela razão. Assim, formamos a representação prática de 3 termos em PG. Observe o exercício a seguir. Agora vamos achar 3 números em PG crescente, sendo 31 a sua soma e 125 o seu produto. Observem aqui, já peguei a fórmula de 3 termos em PG, tá? Coloquei a soma deles, tem que dar 31. A multiplicação deles tem que dar 125. Vamos começar pela multiplicação.
Se nós multiplicarmos as letras x vezes x vezes x, sabemos que vai dar x ao cubo. O q continua aqui. Esse q de baixo está multiplicando com o imaginário que nós temos aqui. q vezes 1 vezes 1 também vai dar q. Tudo isso igual a 125. Esse q, gente, quando nós temos uma divisão, tem um q em cima e um q embaixo, eles podem ser eliminados, cortados. Sobrando só x ao cubo igual a 125. Para fechar, tirando esse cubo, passamos para o outro lado como raiz cúbica. Ficando x igual a raiz cúbica de 125. O nosso x vai ser igual a 5. Agora que nós já achamos o valor do x, vamos na outra fórmula, a soma dos termos, e vamos substituir o valor do x pelo valor do 5 que achamos. Vai ficar da seguinte maneira. Aqui o x é trocado por 5 sobre q. Aqui é 5. E aqui 5 vezes q igual a 31. Ó, onde tinha x foi trocado por 5. Agora nós vamos colocar um imaginário aqui embaixo. Certo? É como se nós fôssemos tirar um mínimo múltiplo comum de q e 1. Sempre que a gente tira um mínimo múltiplo comum de um número e o outro é 1, a resposta do mínimo sempre vai ser aquele próprio número. Então, no caso, sempre vai ser q aqui. Ok? Aqui q e lá do outro lado também vai ficar q. Depois que a gente tira o mínimo múltiplo comum, normalmente a gente pega o mínimo, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? Então aqui vai ficar assim, ó. Q dividido para q é 1. 1 vezes 5 é o próprio 5. Q dividido para 1 é q. Q vezes 5 é 5q. Q dividido para 1 é q. Q vezes 5q, 5q ao quadrado. Q dividido para 1 é q. Q vezes 31, 31q. Assim fica a nossa conta. Chegamos no ponto em que a gente pode eliminar o denominador, ficando apenas com o numerador. Fica assim, 5 mais 5q mais 5q ao quadrado igual a 31q. Vamos passar esse 31q para cá, para o lado de cá, e vamos organizar esses dados. Vamos colocar primeiro 5q ao quadrado, depois 5q, depois o 31 passa diminuindo, né? 31q, e o último 5, igual a 0. Resolvendo aqui, ó, esse q, vai ficar 5q ao quadrado, subtraindo aqui fica menos 26q mais 5 igual a 0. Pessoal, isso aqui é uma equação do segundo grau. Para resolver ela, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Agora, para resolver a nossa Bhaskara, observe. O A é sempre o número que está acompanhado do Q ao quadrado. O B é sempre que está acompanhado do Q, menos 26. E no caso, quem está sozinho é o C, é o 5. Jogando na fórmula do delta primeiro, vamos achar que B é menos 26 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 5, vezes o C, que é 5. Assim, menos 26 ao quadrado vai dar 676. Menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. Delta é igual a 676 menos 100, 576. Esse é o nosso delta. Substituindo na fórmula do Q agora, segunda parte da Bhaskara, menos B, que é 26 negativo, ó, menos 26, mais ou menos raiz de delta, que é 576, dividido por 2 vezes o valor do A, que é 5. Nosso Q vai ficar assim, 26 positivo, né, porque menos com menos é mais. Raiz de 576 é 24. 2 vezes 5 é 10. Observe o seguinte, vamos fazer aqui primeiro o nosso Q uma linha. O Q uma linha
vai ser com o sinal de mais. 26 mais 24 vai dar 50, que dividido para 10, nós vamos ter como resposta 5. Esse é o valor do nosso Q. Agora vamos tentar achar o Q duas linhas. 26 menos 24 é 2. 2 sobre 10, o máximo que vamos conseguir fazer é simplificar por 2, que vai dar 1 sobre 5. Agora que achamos o Q uma linha e o Q duas linhas, voltamos ao enunciado da questão, onde ele pede 3 termos em PG crescente. Bom, já calculamos o x, que também deu igual a 5. Vamos substituir agora na fórmula de 3 termos em PG para ver qual dos dois valores do Q vai dar uma PG crescente. Primeiramente, Q, uma linha, que é igual a 5, e x igual a 5. Aqui vai ficar 5 sobre 5. Aqui vai ficar 5. E aqui 5 vezes 5. 5 dividido para 5, vamos ter 1. Aqui no meio é 5. E 5 vezes 5, 25. Já temos uma PG crescente. Vamos testar agora com Q, duas linhas, que é 1 sobre 5. Substituindo aqui, teremos o x é 5. A razão Q, duas linhas, é 1 sobre 5. O x é 5. E aqui vai ficar x vezes a razão, que é 1 sobre 5. Um número inteiro dividido por uma fração. É a mesma regra da divisão de frações. Copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. 1 sobre 5 vai ficar 5 sobre 1. O meio é 5. 5 vezes 1 vai ficar 5. Embaixo é 1 imaginário, né? 1 vezes 5, 5. Para finalizar, gente, observe. 5 vezes 5 é 25. 25 não precisa colocar o 1 embaixo, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo, né? Então, 5 vezes 5, 25. Aqui, 5. E 5 dividido para 5, 1. Observe que essa nossa PG de 3 termos ficou decrescente. Começou com 25, foi diminuindo para 5, diminuiu para 1. Então, essa não serve para nós. O enunciado da questão pedia uma PG de 3 termos crescente. Então, a resposta correta é quando utilizamos Q igual a 5